Capítulo 5, Tutorial 3. Depois de caminhar por um longo tempo, Yonvou percebeu que as armadilhas seguiam um certo padrão. Os pontos de atributos são dados de acordo com a forma como eu lido com as flechas, por exemplo. Se ele acertou uma flecha de aço, sua força aumentou. Se ele se esquivou, sua destreza aumentou. E, se ele foi atingido, sua saúde aumentou. Claro, ele não podia ter certeza de que esse era o padrão exato, mas ele considerou que sim, pois suas estatísticas aumentavam de maneira diferente de acordo com a forma como ele lidava com cada flecha. Setas coloridas também são misturadas com as outras flechas à medida que suas estatísticas aumentavam, ele ficava mais sensível e, logo, podia realmente ver as flechas. A princípio, ele pensou que havia se enganado sobre as cores, já que a luz era muito fraca e era difícil observar todas as flechas ao mesmo tempo, pois elas avançavam em direção a ele de diferentes direções. Além disso, além das cores, as pontas das flechas eram semelhantes, o que o fez duvidar de seu julgamento. No entanto, à medida que sua visão se fortaleceu e sua capacidade de ver objetos em movimento aumentou, sua suspeita gradualmente se transformou em certeza. Algumas das pontas de flecha eram definitivamente coloridas. O que eu vi até agora? Vermelho, azul e amarelo. Yonvou estava perdido em pensamentos. Que diabos isso significa? Porque eles têm cores diferentes. Então ele se lembrou de algo do diário. Agora que penso nisso, tudo no tutorial está lá por uma razão, até mesmo a menor coisa. Tudo tem um significado. O mais estranho são as cores pintadas nas pontas das flechas. Yonvou também não sabia o segredo das pontas de flecha. É algum tipo de peça escondida? Seu irmão mal havia passado pela sessão A com seus companheiros de equipe, mas Yonvou estava passando por isso sozinho. Essa diferença parecia ajudá-lo a encontrar a peça escondida que ninguém havia encontrado antes. Yonvou voltou a se mover, pensando que deveria testar suas teorias. Svish! Bem na hora, uma das 6 flechas que foram lançadas em sua direção tinha uma ponta de flecha azul. Posso verificar meus atributos e habilidades se for o caso. Yonvou evitou todas as outras flechas e acertou a azul. Clang! Sua força aumentou em 1 ponto. A proficiência da habilidade Fortalecimento dos Sentidos aumentou. 4,2%. Apareceram mensagens informando sobre o aumento de sua força e proficiência em habilidades. Sua ação não foi ineficaz, mas Yonvou balançou a cabeça. Não é isso. Deve haver algo mais. Há uma razão para serem diferentes das outras flechas. Depois de muito tempo, outra flecha colorida disparou. Desta vez era vermelho. Yonvou se virou e desviou de todas as flechas, exceto a vermelha, que ele aparou. Ele sentiu uma pontada no pulso e percebeu que era mais pesado que os outros. Você bloqueou uma seta vermelha. Sua força aumentou em 3 pontos. É isso. Yonvou ficou sério. Foi um aumento notável na força. Janela de status. Jogador. Yonvou chá característica. Sangue frio força. 19 destreza. 19 saúde. 14 poder mágico. 21 habilidades. Olhos dracônicos, 0%. Fortalecimento dos sentidos, 4,3%. Precognição, 0%. Yonvou sorriu levemente. Com o passar do tempo, a taxa na qual seus pontos de atributos aumentam diminuiu pouco a pouco, mas ele encontrou uma maneira de aumentar os pontos significativamente mais uma vez. Cada cor deve estar relacionada a um atributo diferente. Vermelho é força. Então, e os outros? Quando ele bloqueou a seta azul, nada aconteceu. Ficou claro que cada cor exigia uma resposta diferente. Assim que Yonvou percebeu isso, seu progresso cresceu mais rápido. Svish! A flecha azul foi mais rápida que as outras e, desta vez, em vez de acertá-la, ele se esquivou. Você desviou de uma flecha azul. Sua destreza aumentou em 2 pontos. A seta amarela era mais nítida. Como golpear e esquivar se aplicavam as outras cores, ele estendeu o braço esquerdo para ver o que aconteceria. Disco! Você foi atingido por uma flecha amarela. Sua saúde aumentou em 2 pontos.
Isso é loucura. Yonvou mal conseguiu puxar parte da flecha antes de sua expressão se transformar em uma carranca devido à dor. Ele sentiu como se seu braço estivesse caindo. Ele havia suprimido os nervos encarregados de transmitir a dor tanto quanto possível e só conseguiu uma ferida superficial, mas era claramente algo que uma pessoa normal não faria. Ele começou a se sentir tonto com a perda de sangue novamente, mas mal conseguiu se controlar graças ao aumento de sua saúde. Sem isso, ele já teria caído. Então, Yonvou tossiu um bocado de sangue. Escorria de sua mão, que cobria sua boca. Suprimir seus nervos não fez com que os ferimentos desaparecessem, e a dor continuou a se espalhar do braço esquerdo para o resto do corpo. Ele vomitou, sentindo como se estivesse prestes a desmaiar. Seu corpo avisava de que não aguentaria mais e que, se não descansasse imediatamente, desmaiaria. Yonvou, no entanto, cerrou os dentes novamente. Essa dor não é nada comparada com o que Yonvou passou. Mesmo que Yonvou não tivesse experimentado isso, ele estava ciente da dor que seu irmão havia sofrido ao assistir às imagens gravadas no diário repetidamente. Se ele não pudesse suportar isso, não havia nada que pudesse fazer por seu irmão no futuro. Yonvou puxou com força a flecha amarela de seu braço esquerdo. Seu corpo já havia chegado ao seu limite, mas ele havia alcançado seu objetivo. Vermelho é força, azul é destreza, amarelo é saúde. Ele só precisava reagir a cada cor apropriadamente. Ainda havia um longo caminho a percorrer antes do final da passagem, e seus sentidos lhe diziam que ainda havia muitas armadilhas restantes, o que significava que ele poderia ganhar mais pontos de atributo. Sangue se acumulou sob sua língua, mas Yonvou engoliu e começou a avançar um passo cambaleante de cada vez, seus olhos brilhando como chamas. Oioioio. Ele é realmente um candidato incrível. Acho que nunca vi um personagem assim. Milhares de telas flutuavam em várias fileiras na frente do Guardião Ivuke, mostrando todos os jogadores que estavam participando do tutorial. Todos eles tinham aparências diferentes. No entanto, os olhos de Ivuke estavam fixos apenas em uma tela em um canto onde Yonvou se arrastava por uma passagem como se estivesse prestes a cair a qualquer momento. Ranger. É isso. Nunca esperei que ele fosse uma pessoa tão atraente. Na verdade, havia muitos outros candidatos mais marcantes. Os irmãos da família Xiongran, os participantes mais esperados da tribo de um chifre, a dupla idiota com o objetivo de se tornar alto escalão e um espadachim de ascendência marcosiana. Eles eram todos fortes o suficiente para que, se começassem a escalar a torre imediatamente, não ficariam para trás. Eles já haviam entrado na sessão e estavam realizando missões. Alguns deles já estavam alcançando a seção F. Era difícil dizer quem obteria a pontuação mais alta no tutorial, mas os olhos de Ivuke estavam estranhamente fixos em Yonvou, que vinha lutando na seção A há dias. Quando ele viu Yonvou pela primeira vez, pensou que Yonvou estaria morto depois de alguns passos. Em vez de foder, o filho da puta sem nenhuma habilidade superou completamente suas expectativas. Muitos voltaram para passar na seção A, mesmo que formassem equipes, mas Yonvou não apenas progrediu sozinho, como também encontrou a peça escondida nas pontas das flechas e as estava usando para aumentar constantemente suas estatísticas por meio de sua vontade de ferro, mesmo embora ele parecesse estar à beira de um colapso. Esse cara é o verdadeiro negócio depois de ser um guardião por tanto tempo, Ivuke podia sentir isso em seu interior. Os favoritos também foram ótimos, mas esse era o cara que viraria todo o tutorial de cabeça para baixo. Ainda há muitos perigos pela frente, mesmo que ele consiga romper esta sessão, mas se ele conseguir passar pelas outras sessões tão bem quanto está fazendo agora, Ivuke ajustou seu monóculo. Yonvou já estava alcançando a última parte da sessão A. Acho que esta rodada do tutorial será muito divertida. Oioioio. Jogador. Yonvou chá característica. Sangue frio força. 29 destreza. 33 saúde. 30 poder mágico. 21 habilidades.
Olhos dracônicos, 0%, fortalecimento dos sentidos, 8,3%, precognição, 0%. Enquanto caminhava pela passagem, Yonvou verificou sua janela de status e cerrou os punhos. Todos os atributos, exceto o poder mágico, aumentaram. Ele ganhou um total de 55 pontos de atributos. Para aumentar os pontos de atributo, é preciso treinar regularmente ou ultrapassar o limite. Mesmo sendo um jogador solo, deve ser um número decente de conquistas para um dia. Na verdade, não foi apenas decente, foi ótimo. Nenhum dos outros jogadores melhorou tanto seus pontos de atributo em tão pouco tempo. Não é só isso. Minha força muscular, mobilidade, resistência, força explosiva e força geral melhoraram. Foi uma tarefa fisicamente difícil, mas ele ficou satisfeito com os resultados. Ele estava um pouco desapontado por não poder aumentar seu poder mágico, mas encolheu os ombros, já que não sentia que precisava disso agora. Yonvou empurrou o portão de ferro à sua frente com um leve sorriso. Ranger. Você chegou ao ponto de chegada. Suas feridas serão curadas. Yonvou estava além de exausto, coberto de sangue, e havia até algumas flechas cravadas em sua carne que ele ainda não havia retirado. Sua cabeça estava queimando por focar demais em seus sentidos. Ele não sabia que outras armadilhas estavam esperando além do portão de ferro, mas mesmo assim ele atravessou. No entanto, tudo que ele podia ver era uma sala de cerca de 33 metros quadrados. Voz. Um enxame de luzes brancas subiu pelas feridas ensanguentadas, que já vazavam pus. As feridas começaram a cicatrizar lentamente e o pus desapareceu. A energia também estava preenchendo seu corpo exausto. A base foi projetada para permitir a recuperação dos jogadores lesionados e cansados da sessão A. Yonvou sentiu-se aliviado por poder recuperar o fôlego e satisfeito por ter melhorado a esse nível. Roncar. Adormeceu sem nem perceber. Eu adormeci? O corpo de Yonvou parecia rígido. Assim como o diário dizia, o ponto de chegada dava aos jogadores uma chance de se recuperar, e quando ele notou que seus ferimentos estavam sendo curados, ele se sentiu tão aliviado que quis tirar uma soneca um pouco. Mas parecia que ele havia dormido mais do que pretendia e abriu os olhos para verificar a hora. Acabou. De repente, um homem cujo rosto estava escondido sob um manto com capuz acenou com a mão para Yonvou. Yonvou ficou tão surpreso que se levantou e pulou para trás. Ele rapidamente levou a mão à cintura, suor frio escorrendo pelas costas. Que tipo de pessoa é esse homem? Como é que eu nunca percebi que havia alguém perto de mim? Sua habilidade de fortalecimento dos sentidos estava ativa e escaneou a sala, mas esse cara conseguiu evitá-la, como se não fizesse parte do mundo. Naquele momento, as informações do diário invadiram sua mente. Ocasionalmente, comerciantes aparecem no ponto de chegada para vender itens de que os jogadores precisam, desde comida e poções comuns até livros de habilidade e artefatos. Um mercador misterioso. O homem de roupão soltou uma risada e bateu palmas. O espaço atrás dele se distorceu, revelando prateleiras abastecidas com diversos itens. Estou feliz que você saiba quem eu sou. Saudações, meu crédulo, quero dizer, cliente adorável. Eu sou um comerciante de passagem. Capítulo 6, Tutorial 4. Yonvou não sabia o que fazer com esse misterioso comerciante. Ele tinha acabado de dizer acabou ingênuo. Ele não conseguia ler a expressão do comerciante por causa do tecido cobrindo seu rosto, mas o comerciante parecia estar gostando da situação. Yonvou franziu a testa. Tenho sido muito complacente. Como os guardiões, o misterioso comerciante foi proibido de interferir com os jogadores, e foi por isso que ele não machucou Yonvou. Mas mesmo estando exausto, eu não deveria ter dormido assim. 503, 20, 19, 53. Yonvou verificou a hora e viu que 12 horas se passaram desde que ele chegou à base. Ele levou cerca de 1 dia e 10 horas para terminar a primeira metade da sessão A. No total, aproximadamente 46 horas se passaram desde que ele chegou ao tutorial. Foi muito rápido para um jogador solo e ficou evidente porque ele estava tão exausto.
Ele passou pela primeira sessão, embora estivesse à beira de um colapso. No entanto, Yonvou não gostou de sua situação. Ele sabia que descanso suficiente era necessário após qualquer treinamento intensivo para permitir o crescimento, já que o corpo humano não era uma máquina. Na verdade, até as máquinas precisavam de muito descanso para evitar o superaquecimento. Mas Yonvou não podia pagar por isso agora. A torre era nada menos que um campo de batalha e, em um campo de batalha, não havia espaço para descanso. Ele tinha que ter cuidado com os inimigos que poderiam chegar de qualquer lugar a qualquer momento. Mesmo que não houvesse flechas de aço no ponto de chegada, era um lugar onde outros jogadores podiam entrar livremente. Mesmo estando seguro com o misterioso mercador, ele não podia dizer mesmo sobre os outros jogadores. Mesmo se eu estivesse muito exausto, Yonvou reuniu seus pensamentos. Ele teve que admitir que ficou sem graça depois de ficar longe do campo de batalha por algum tempo. Ele decidiu se aprimorar e voltar a ser quem ele havia sido, Caim. Yonvou abriu os olhos ao pensar em seu antigo codinome, que não usava mais. Seus olhos brilharam com determinação fria. Uma expressão estranha apareceu no rosto do misterioso comerciante, embora estivesse obscurecida por suas roupas. Ele pareceu notar uma grande mudança na atitude de Yonvou após alguma luta mental. Ele perguntou com um leve sorriso: "No caminho para cá, você descobriu que precisava de algo, senhor?" "Sou um comerciante que vende de tudo. Se você precisar de algo, apenas nomeie. Precisa de algum artefato ou escravo? Eu também tenho informações. Vou vendê-los por um bom preço." O misterioso comerciante estalou o dedo levemente e uma janela apareceu na frente de Yonvou, mostrando os itens que ele tinha à venda, divididos em diferentes categorias. Yonvou estalou levemente a língua ao tocar a janela. Veneno da medusa, chifre da cabra da montanha dourada, olho esquerdo de Tiamat, e pesadelo de Valpurgis também. Ele vende esses tipos de itens no tutorial? Isso é uma loucura. Os itens no topo da lista eram aqueles que os hackers atacariam fervorosamente nos andares superiores da torre. A lista tinha itens que poderiam facilmente ajudar alguém a concluir o tutorial, mas estavam fora de alcance. Não havia como alguém que passasse pelo tutorial pudesse pagar por qualquer um deles. No entanto, ao rolar para baixo, ele encontrou itens mais baratos, alguns deles bons para iniciantes. Manual de esgrima estilo Aran, introdução à magia de um círculo e fórmula de sucesso para feitiçaria elementar. Esses livros de habilidades podem ser úteis, mas eles exigem algum esforço para atingir a proficiência. Em particular, uma adaga chamada Venomous Fang of Barma chamou a atenção de Yonvou. Presas venenosas de Barma. Poder de ataque 25. Uma adaga feita da fusão das presas de uma serpente que habita os pântanos de Barma. Veneno foi aplicado na ponta da adaga. O efeito do veneno é aleatório. É uma adaga que inflige maldições, não veneno. A arma amaldiçoou seus alvos assim que os tocou. Havia diferentes tipos de maldições: veneno, queimadura, congelamento, eletrocução, alucinação, atordoamento, cegueira e assim por diante. A maldição era imprevisível. Se o alvo não conseguisse encontrar uma maneira de resistir à maldição aleatória, eles poderiam ser derrubados. Além disso, por ser feito das presas de uma criatura mágica, ele poderia continuar usando mesmo depois de atingir os andares superiores da torre. Se ele o comprasse, seria capaz de fazer bom uso dele. No entanto, Yonvou tirou os olhos da adaga e passou para os próximos itens. Seria bom ter, mas agora preciso focar no treinamento físico. Ainda não há necessidade de depender de artefatos. Um longo tempo se passou enquanto ele navegava pela lista. Finalmente, ele parou. Encontrei. Redefinir ingresso. Você pode retornar a qualquer lugar que desejar. Yonvou olhou para o misterioso comerciante com um sorriso. Quanto é este? Somos comerciantes conscienciosos que oferecem apenas preços razoáveis. Nunca cobramos demais dos jogadores pelos itens de que precisam. Não roubamos aqueles que não têm dinheiro, seja breve. Seus pontos de atributo. Isso é tudo que você tem que pagar. Comerciantes conscientes.
Yonvou colocou a mão na água mineral no final da lista. Água mineral, uma garrafa de água potável para saciar sua sede. Certifique-se de trazer alguns com você. Preço: força 2, água custa 2 pontos de força. Consciente? Yonvou ficou tão pasmo que começou a rir. Claro, ele poderia simplesmente ignorar a água e não comprá-la, mas os humanos precisavam de água para viver, e não havia outra maneira de encontrar água potável ou comida durante o tutorial. 3 pontos de destreza para um dia de comida. Mesmo que alguém trouxesse comida e água suficientes de fora, eles poderiam ser perdidos no caminho ou até mesmo roubados por outros jogadores. Além disso, jogadores que mal conseguiam passar pela sessão muitas vezes precisavam de equipamentos melhores. Há uma sala de chefe além deste ponto, então os jogadores não têm escolha a não ser se equipar para a luta. Os jogadores tiveram que morder a bala e comprar itens do misterioso comerciante, mas então, com seus pontos de atributos diminuídos, a próxima luta seria ainda mais difícil. Então, eles teriam que trocar os pontos de atributos que juntaram para comprar o próximo conjunto de equipamentos, entrando em um ciclo vicioso. E aqui está ele, chamando a si mesmo de comerciante consciencioso. Ele não passa de um ladrão. Yonvou sorriu um pouco. Eu não sei quem projetou o tutorial, mas eles são realmente maus. Depois de fechar a janela da categoria, Yonvou disse: há algo que quero comprar. Sim. Diga. Em troca de todos os pontos de atributo que obtive da seção A, gostaria de comprar ingressos para redefinir a seção A. As regras não permitiam que os jogadores tentassem uma seção mais uma vez após limpá-la, mas como o bilhete poderia enviar o jogador de volta a qualquer local, um plano surgiu em sua mente. Se ele pudesse acumular pontos de atributo passando repetidamente pela seção A, seria muito mais fácil prosseguir para o restante das sessões. Por um breve momento, os olhos do misterioso comerciante emitiram um brilho estranho. Eles estavam cheios de interesse. Você quer dizer os tickets de redefinição? Sim. Ranger. É isso. Eu tenho esses, mas nunca conheci ninguém interessado neles. Normalmente, os jogadores que sobrevivem à sessão A pedem coisas que possam tornar a próxima sessão mais fácil para eles, não algo que os faça passar pela sessão A novamente. Bem, eu tenho algo em mente. Se você diz. O misterioso comerciante riu e depois bateu palmas, fazendo as prateleiras atrás dele desaparecerem. Os pontos de atributos adquiridos através da sessão A serão pagos em troca da compra. Você adquiriu o Reset Ticket para a sessão AX10 e Yonvou sentiu seu corpo esvaziar como um balão. O corpo endurecido pela batalha que ele desenvolveu parecia um sonho, e ele encontrou 10 bilhetes cor-de-rosa em suas mãos. É fácil usar os bilhetes. Basta rasgar um ticket sempre que quiser e você será teletransportado para o local que desejar. Yonvou enfiou os ingressos no bolso. Vou usá-lo bem. Eu apreciaria se você o fizesse. Devo ir. Espero que nos encontremos novamente. O misterioso comerciante se virou e desapareceu sem deixar vestígios. A sala também começou a desaparecer como uma onda, e Yonvou se viu em um lugar diferente. Ao contrário da passagem vazia pela qual ele passou, esta tinha dezenas de espantalhos enfileirados. Havia também alguns jogadores à distância. 5 pessoas estavam detonando com todos os tipos de habilidades, lutando contra os espantalhos. Ele podia ouvir seus gritos de raiva. Ficou claro que os espantalhos não eram fáceis de lidar. Esta é a sala do chefe da seção A. Quer entrar? Yonvou pegou o ingresso. Ele queria experimentar a dificuldade do chefe, mas com sua condição atual, ele ficaria torrado com apenas um erro. Ele rasgou o bilhete sem hesitar. Voz. Ele abriu os olhos e se viu em um lugar familiar. Era a zona inicial da seção A. Ele sacou uma adaga da cintura e a segurou com a mão direita. Devo aumentar meus pontos de atributo o mais alto possível aqui desta vez. Ele pretendia fazer da seção A inteiramente sua. Continua no próximo vídeo.